Preparem-se para um mergulho profundo no mundo onírico de A Origem. Isso. Vamos explorar as múltiplas camadas dos sonhos, a relação distorcida com o tempo e a poderosa influência do subconsciente. Uhum. Preparem-se para desvendar os mistérios por trás do final ambíguo e questionar a própria natureza da realidade. É isso aí. O filme nos apresenta Don Cobb, Sim. um habilidoso extrator de segredos que, em vez de roubar informações, recebe a missão única de implantar uma ideia na mente de um alvo. É a chamada Inception, certo? Isso. A ideia é semeada tão profundamente que a pessoa acredita que a ideia é dela mesma. Que conceito alucinante! E como se tudo isso não fosse complexo bastante, a Origem nos leva por uma jornada através de várias camadas de sonhos, cada uma com suas próprias regras de tempo e percepção. Exato. A dilatação temporal é um elemento crucial na trama. Quanto mais profundo o nível do sonho, mais o tempo se distorce. Minutos no mundo real podem se transformar em semanas, meses, até anos dentro de um sonho. É como se a mente criasse seu próprio universo com leis da física totalmente diferentes. Mas como Cobb e sua equipe conseguem se orientar nesse labirinto mental? Como eles sabem se estão sonhando ou acordados? Aí entram os totens, objetos com propriedades únicas que se comportam de maneira diferente nos sonhos. Cada pessoa tem seu próprio totem e somente ela conhece seu funcionamento preciso. É uma forma de tentar se ancorar à realidade. Então o totem é como uma bússola no mundo dos sonhos. Mas e se a pessoa perdeu o controle do totem ou se ele for manipulado dentro do sonho? Isso levanta tantas questões sobre a confiabilidade da nossa própria percepção. Sem dúvida. E é essa certeza, essa linha tênue entre sonho e realidade que torna a Origem tão fascinante. A trama nos coloca em constante estado de alerta, questionando o que é real e o que é ilusão. E quando achamos que entendemos as regras do jogo, Moon nos surpreende com novas reviravoltas. É como se ele estivesse brincando com a nossa mente, nos desafiando a decifrar os enigmas da trama. E falando em enigmas, como não mencionar a marcante presença do subconsciente? Os sonhos se transformam em um palco onde medos, desejos e traumas reprimidos se manifestam das formas mais inesperadas. O subconsciente é o arquiteto da paisagem onírica. Ele molda os cenários, cria personagens e até mesmo tece armadilhas para proteger seus segredos mais profundos. E essa dimensão subjetiva da mente é explorada de maneira brilhante no filme. E um dos elementos mais intrigantes são as projeções, essas manifestações do subconsciente que podem ser incrivelmente poderosas e perigosas. Lembra da Mal, a falecida esposa de Cobb, que se torna uma presença constante em seus sonhos, assombrando com culpa e dúvida. Mal é a personificação da culpa e do trauma que assombram Cobb. Ela representa a incapacidade dele de lidar com o passado e seguir em frente. Sua presença nos sonhos evidencia o poder destrutivo que as emoções reprimidas podem ter sobre a mente. E é justamente essa luta interna de Cobb, o desejo de se libertar do passado e reencontrar seus filhos, que o leva a aceitar a perigosa missão da Inception. A busca pela redenção se entrelaça com a manipulação da mente. Exatamente. A missão de implantar a ideia no subconsciente do alvo se torna um reflexo da própria jornada de Cobb. Ele precisa confrontar seus demônios internos para alcançar a paz e a reconciliação. E essa jornada nos leva por um verdadeiro labirinto visual e sonoro. Cenas como a da cidade dobrando sobre si mesma desafiam as leis da física e nos transportam para um universo onde tudo é possível. A genialidade no Nolan está em criar um mundo onírico que é ao mesmo tempo fascinante e perturbador. Os efeitos visuais inovadores, aliados à trilha sonora impecável, constroem uma atmosfera de suspense e mistério que nos prende do início ao fim. E é impossível falar de Raw. A Origem sem mencionar o final ambíguo que até hoje gera debates acalorados entre os fãs. Cobb finalmente retorna para a realidade ou fica preso em um sonho. Nolan nos deixa com essa dúvida, nos convidando a tirar nossas próprias conclusões. O final aberto é um dos grandes trunfos do filme. Ele nos força a questionar a natureza da realidade e reavaliar tudo o que vimos até então. E não há uma resposta certa ou errada, cada um pode ter sua própria interpretação. E é isso que torna a obra tão rica e atemporal. A Origem nos convida a um debate profundo sobre a mente humana, a percepção da realidade e os limites da nossa própria consciência. É uma experiência cinematográfica que nos marca e nos instiga a questionar o mundo ao nosso redor. É verdade, a maneira como Nolan usa a arquitetura dos sonhos é genial. Cada nível do sonho é projetado com base no subconsciente do sonhador, revelando seus medos, desejos e traumas mais profundos. Lembro da cena em que a Ariadne, a arquiteta dos sonhos, manipula o cenário urbano, dobrando ruas e prédios como se fossem de papel. Aquilo me deixou de queixo caído. Aquela cena icônica demonstra o poder da mente subconsciente, né? De distorcer a realidade dentro dos sonhos. É como se as leis da física se curvassem à vontade do sonhador. E essa manipulação da realidade nos faz questionar até que ponto nossa percepção no mundo real também é influenciada por nossas emoções e experiências. É verdade. Se podemos distorcer a realidade dentro dos sonhos, será que também fazemos isso inconscientemente na vida real? Esses paralelos entre o mundo onírico e a realidade são fascinantes.
E falando em distorção, como não se impressionar com a forma como o tempo é manipulado dentro dos sonhos? A cada nível mais profundo, a passagem do tempo se torna mais lenta, criando uma sensação de desorientação. A dilatação temporal é um recurso narrativo brilhante. Ela amplia o suspense, cria uma atmosfera de urgência e aumenta o risco da missão. Afinal, enquanto minutos se passam no mundo real, anos podem transcorrer dentro de um sonho, colocando em risco a sanidade e a própria vida dos personagens. E o que dizer do impacto psicológico que essa distorção temporal causa nos personagens? Imagine a sensação de viver anos em um sonho, construir relacionamentos, experimentar alegrias e tristezas, para depois acordar e descobrir que tudo não passou de uma ilusão fugaz. A experiência de Cobb nos sonhos com Mal ilustra perfeitamente esse dilema. Ele passou anos preso em um sonho com ela, construindo uma vida juntos, até que a realidade se impôs, de forma trágica. Essa experiência o deixou marcado com um profundo sentimento de culpa e a incapacidade de distinguir completamente o sonho da realidade. Como se ele carregasse o peso de dois mundos, a memória de uma vida que foi real dentro do sonho, mas que se torna um fardo na realidade. E essa dualidade permeia toda a trama, nos fazendo questionar a validade das nossas próprias experiências. E a música? A trilha sonora intensifica essa dualidade, com melodias que alternam entre o onírico e o real, criando uma atmosfera de suspense e mistério. Lembra da música Team? A forma como ela manipula o tempo musical, acelerando e desacelerando a melodia, espelha a distorção temporal dentro dos sonhos. É verdade. A música é um personagem à parte e à origem. Ela nos guia pelas camadas dos sonhos, intensifica as emoções e nos deixa em um estado de constante alerta. E além dos elementos visuais e sonoros, Nolan utiliza a linguagem cinematográfica de forma magistral para nos transportar para o mundo onírico. Cortes abruptos, mudanças de perspectiva e sequências de ação que desafiam a gravidade nos fazem sentir como se estivéssemos dentro da mente dos personagens, vivenciando cada sonho, cada emoção, cada perigo. E a forma como ele utiliza o conceito de totem é genial. Ela ancra com a realidade um objeto que só o sonhador conhece o verdadeiro comportamento, adiciona uma camada extra de suspense e incerteza à trama. Afinal, se o totem pode ser manipulado dentro do sonho, como saber se Cobb realmente está acordado no final do filme? Essa é a grande questão que o final aberto nos deixa, A cena final, com o peão girando sem parar, é um dos momentos mais icônicos e debatidos da história do cinema. Nolan nos deixa com a dúvida, sem confirmar se Cobb está sonhando ou não, nos forçando a confrontar a fragilidade da percepção e a natureza subjetiva da realidade. E essa ambiguidade é genial. Ela nos convida a questionar o que vimos, a reavaliar as pistas e a tirar nossas próprias conclusões. A Origem é um filme que nos desafia a pensar além das aparências, a mergulhar no labirinto da mente humana e aceitar que nem sempre temos todas as respostas. E é essa a beleza da obra. Ela nos instiga a continuar debatendo, a buscar novas interpretações e a questionar a própria natureza da realidade. A Origem é um convite de reflexão. Uma jornada que não termina com os créditos finais, mas que continua a nos assombrar com suas perguntas e suas possibilidades. Nossa, é impressionante como a Origem nos leva a questionar tudo que consideramos real. Afinal, se a mente, é capaz de criar mundos tão complexos e convincentes dentro dos sonhos, como podemos ter certeza de que não estamos vivendo em um sonho, neste exato momento? Essa é uma questão que filósofos e cientistas debatem há séculos. A ideia de que a nossa realidade pode ser uma ilusão, uma simulação elaborada, é perturbadora e fascinante ao mesmo tempo. E a Origem nos coloca frente a frente com essa possibilidade, nos desafiando a questionar a natureza da nossa própria existência. E o mais interessante é que o filme não oferece respostas fáceis. Não nos deixa com a dúvida, nos convidando a refletir sobre a questão da realidade sem impor uma verdade absoluta. Cada espectador é livre para interpretar o final da maneira que achar mais convincente. É isso aí. E essa liberdade de interpretação é o que torna a obra tão rica e duradoura. A Origem nos leva a uma jornada intelectual e emocional, nos confrontando com questões complexas sobre a mente, memória e a percepção. E o debate que o filme suscita vai muito além da tela, nos acompanhando por muito tempo depois dos créditos finais. É como se o filme plantasse uma semente na nossa mente, uma ideia que continua a germinar e a nos fazer questionar a realidade que nos cerca. E essa é a marca de uma grande obra de arte. Provocar, instigar, nos fazer enxergar o mundo sob novas perspectivas. Com certeza. E a Origem faz isso de forma brilhante, utilizando elementos da ficção científica para explorar questões filosóficas e existenciais que são universais e atemporais. O filme nos leva a um mergulho profundo na mente humana, nos mostrando o poder da imaginação, a fragilidade da memória e a importância de confrontar nossos medos e traumas para alcançar a redenção. É isso aí. E para quem está nos ouvindo, fica o convite para participar desse debate. O que você acha? Cobb finalmente despertou para a realidade ou continua preso em um sonho? Compartilhe suas teorias, suas interpretações e vamos juntos desvendar os mistérios de A Origem. Afinal, o cinema é uma arte que nos convida ao diálogo, à troca de ideias e à construção de significados.
E A Origem, com sua trama complexa e seu final ambíguo, é um prato cheio para discussões acaloradas e reflexões profundas.